Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá pessoal, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e nós estamos começando um novo episódio, uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, nosso canal de comunicação entre o Sindiforte e os fortalezenses. O Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos servidores públicos da capital. E o seu sindicato traz para vocês o Sindi Mais Forte, um podcast com a visão da classe trabalhadora. Por trás das câmeras, Silvio Mota, César Mota garantem qualidade de som e imagem desse episódio. No making off, Júlio Quintana, da House 1240. Hoje é dia de gravar com duas mulheres de luta que representam a categoria das assistentes sociais e dos assistentes sociais. Falar sobre a Lei 13.935 de 2019, o dia do e da assistente social e tudo que significa ter uma profissão e uma profissional dessa magnitude no ambiente profissional. E para falar sobre isso, vamos receber a nossa diretora de saúde do trabalhador, Daniele Vidal. Daniele está voltando aqui ao Sindi Mais Diálogo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença, ela que também é integrante do Sindicato dos e das Assistentes Sociais do Ceará, o SASEC. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Vamos ter aí uma conversa, né, sobre as lutas das assistentes sociais no Ceará, né, e sobre o mês de maio, né, que comemoramos o nosso dia. Muito bem, Dani. Obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui conosco. E para essa conversa, a produção do Sindi Mais Forte trouxe ainda a assistente social Nailma Maia, ela que é vice-presidente do SASEC e é servidora pública da Prefeitura de Fortaleza, no IJF e também nos Centros de Assistência Psicossocial em Fortaleza. Na atual gestão, ela está cedida para defender os interesses da classe trabalhadora dos e das assistentes sociais. Nailma, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Vai ser um prazer bater um papo com você. Nós agradecemos o convite do Sindiforte para fazer parte do podcast. Agradecemos também, dizer que é uma enorme satisfação, Márcio, e também estar ao lado da minha companheira de luta, Daniele Vidal. Obrigado, Nailma. Gostaria de dar um lembrete a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Vou convidar todos, todas e todes para que deem ali um like, né, nessa transmissão. Acionem o sininho para receber sempre as notificações de novas transmissões, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas com a voz da classe trabalhadora através desse podcast que é feito para vocês que ajudam a transformar o cotidiano das pessoas que moram em Fortaleza, trabalhando no serviço público do município de Fortaleza. É hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. E logo mais a gente vai ter um quadro Sindi Mais Cultura. Então agora vamos para um bate-papo com as nossas convidadas. Dia 15 de maio a gente comemorou o dia do assistente e da assistente social. Da onde surgiu essa data e por que é importante comemorar o dia do e da assistente social? Vamos começar pela nossa convidada, Nailma Maia. Por favor, pode nos ajudar a entender um pouco melhor? Inicialmente, né, eu gostaria de parabenizar todas as assistentes sociais e os assistentes sociais. Nós comemoramos no dia 15 de maio o Dia do Assistente Social, uma categoria forte,
combativa, que sempre esteve apoiando as lutas da classe trabalhadora, né? O nosso Código de Ética Profissional está inteiramente favorecendo e implementando as lutas da nossa categoria profissional. Então, assim, essa luta, ela é uma luta coletiva, e o Dia do Assistente Social, ele representa um dia de luta, de combate, de relembrar todas as nossas conquistas pela categoria profissional, uma categoria que enfrenta diversos desafios na contemporaneidade, como a implementação das 30 horas, né, o efetivo cumprimento das 30 horas, a valorização da nossa categoria profissional, lutamos por melhores condições salariais, melhores condições de trabalho nos nossos espaços socioocupacionais. Então, para a categoria do serviço social, é um dia de luta e de combate em prol da classe trabalhadora. Dani, a gente sabe o quão caro é a sociedade, né? Ter bons profissionais para defender os interesses da coletividade. Quando a gente está falando sobre a categoria das e dos assistentes sociais, a gente está falando de qual diferencial que a gente pode trazer para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender o trabalho da assistente social e do assistente social. O assistente social e a assistente social, ela viabiliza as políticas públicas, né, para a população. Pode dar um exemplo? Assim, um exemplo prático. A assistente social, ela atende o usuário e encaminha para as políticas públicas que estão para atendê-lo, né? E também ela faz toda a luta também para que essas políticas públicas sejam implementadas, políticas públicas de habitação, de saúde, da assistência. No caso da habitação, são moradias populares que ela possa encaminhar seu usuário. No caso da saúde, que a saúde seja gratuita, né, pública, de qualidade, também a assistência social, no caso de benefícios sociais, no caso também de inclusão em grupos, né, grupos de idosos, que a família também seja incluída no cadastro único, que ela receba benefícios sociais e várias outras políticas. Eu queria assim tentar aprofundar isso. Se a pessoa está precisando, por exemplo, de um atendimento no CAPS, né? A assistente social, ela atua em que frente, em que momento, em que determinado momento ela é a ponte entre esse usuário, esse cidadão que está precisando de um determinado atendimento e o próprio centro de atendimento psicossocial. A assistente social, ela tem uma visão sistemática, ela vai também não só atender o usuário que está lá no CAPS, ela vai atender a família dele, né, com atendimentos da família, ver a situação de uma forma bem macro, né, a situação, porque ela entende que no projeto ético-político dela, ela sabe dos enfrentamentos do capitalismo, a questão social, né, que é a questão que são a desproteção social, tem a questão da precarização das políticas sociais, então ela vai ver isso na forma macro. Então, ela não atende somente o usuário, ela atende a família dele, ela vai ver a situação, como é a comunidade. Então, ela tem essa visão mais ampla da realidade. É aí que entra, Nailma, a característica da profissão, né, da atividade profissional e o seu código de ética. É mais ou menos assim, e assim... Em que momento, né, esse código de ética vai influenciar nessa atuação que a Dani acabou de descrever aqui? Pronto, nós atuamos, né, de acordo com os nossos valores e os princípios do Código de Ética Profissional, tendo a liberdade como princípio fundamental, como princípio central, né, a liberdade do usuário. Então, por exemplo, um usuário, quando ele nos procura no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, que foi o exemplo que você colocou, a gente preconiza a liberdade desse usuário, né? Nós fazemos o plano terapêutico singular, juntamente com várias categorias profissionais, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais,
E aí vamos garantir a liberdade desse usuário. Quais são as formas de tratamento que ele quer? Ele quer uma redução de danos ou ele quer parar o uso de substâncias psicoativas, né? Quais são os caminhos, quais são as fortalezas, as potencialidades que esse usuário tem, né? Qual é o vínculo familiar que ele possui? Ele possui vínculo familiar, esse vínculo familiar é fragilizado ou nem possui vínculo familiar? Então, nós atuamos nessa visão macro, né, para perceber quais são as determinações do transtorno mental. Por exemplo, um paciente que refere ansiedade e depressão, existem múltiplos fatores que contribuíram para que aquele transtorno mental se evidenciasse, né? Então, assim, a gente tem que fortalecer as relações familiares, ver o que causa, né? Quais são as causas, quais são as consequências, por exemplo, do uso de substâncias ou do próprio transtorno mental, né? Se essa família ela é fortalecida, se ela é fragilizada, nós vamos tentar trabalhar o fortalecimento dos vínculos sociais, dos vínculos comunitários, dos vínculos familiares. Nós vamos encaminhar para diversas políticas públicas, porque quando um usuário ele chega a ponto de apresentar um transtorno mental, ele já tem vários fatores ali evidenciados. Muitas vezes a falta de saúde, de educação, de assistência social, né? Questão da desigualdade social, que é muito comum, né, no nosso cenário capitalista. Então, assim, você vai perceber quais são as determinações daquele transtorno mental, quais são as políticas que você deve encaminhar, né, àquele paciente. Existem os serviços também dos próprios CAPs, né, que são os serviços de fortalecimento de vínculos, a participação de grupos. Então, não é só a questão da medicação. Existe todo um fortalecimento que é feito também, que é preconizado pelo serviço social, e nós encaminhamos, como a Dani já bem colocou, para várias políticas públicas, né? Da saúde, da educação, da assistência. Vamos supor que aquele paciente, aquele usuário não esteja inserido na comunidade escolar por algum fator. Nós procuramos ver a questão com a escola, com a comunidade. Vamos supor que aquele paciente, aquele usuário, ele não esteja inserido no cadastro único, não receba algum benefício, mas esteja em situação de extrema pobreza. Nós encaminhamos para o cadastro único, orientamos os benefícios sociais, previdenciários, para que ele tente amenizar e superar aquela situação de vulnerabilidade e risco social. Quando a gente está falando sobre todas essas características que você também delineou aqui, a gente está falando também de um determinado modelo que as prefeituras, né, do Brasil precisam seguir, e qual seria o arcabouço jurídico que ajuda a determinar, por exemplo, o número de CAPs que deve ter em determinado território, né, em função do volume de população. Existe alguma relação nesse sentido para que os nossos cyberespectadores possam acompanhar de uma maneira assim mais que a gente consiga contextualizar, né, a relação que existe entre o número de centros de atenção psicossocial e o volume de população que existe? Existe essa correlação, né? E cada vez mais os transtornos, eles são evidenciados, eles são exacerbados, né? Cresce o número de pacientes com transtorno. E hoje, apesar de termos CAP geral, né, que atende os transtornos severos e persistentes, né, nós também temos CAPs AD, que são chamados álcool e drogas, que atendem pacientes e usuários que tenham uso de substâncias, né, psicoativas. E aí nós temos também CAPs infantil, que atende a população, né, infanto-juvenil, e assim, mas eles não são suficientes para a crescente demanda. Temos também carência de profissionais nos CAPs, né, muitos não
dão conta nem da equipe mínima que é estabelecido, né, de número de psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, né, não temos número de psiquiatras suficientes. Nós tivemos um avanço agora, que também foi parte da nossa luta, né, enquanto Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará, e também juntamente com várias outras frentes, FECEPFOL e demais sindicatos, e os servidores que estavam aguardando o cadastro de reserva da rede de atenção psicossocial. Nós tivemos a aprovação na Câmara Municipal do chamamento, né, de vários concursados, né, quer seja assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros. Quando? Agora, recentemente. Semana passada nós já tivemos essa convocação e essa aprovação do chamamento. São mais de 60 assistentes sociais. Isso daí seria para atender... Para todos os CAPs do município. E aí, assim... E aí já tem um quantitativo, né? E foram chamados devido à crescente demanda por esses profissionais, né? E aí nós tivemos esse chamamento que foi um grande avanço, mas nós temos muito o que avançar em termos de política pública direcionada para a saúde mental, principalmente no que diz respeito à questão da estrutura, dos equipamentos, o número de psiquiatras ainda é muito pequeno para atender a crescente demanda. O próprio número de equipamentos, ele está defasado, né? Muito defasado em todas as áreas. E tem um número que o SACEC ou o Sindiforte tem como um número ideal, mas que está longe de ser alcançado. Como a gente pode trabalhar essa informação para melhor informar os nossos cyberespectadores e ouvintes? Pronto, assim, a gente sempre tem que cumprir as normativas, né? As normativas que incluem a quantidade de equipamentos necessários. Que seria? Hoje a gente tem uma população de aproximadamente 2.400.000, é isso? No caso da saúde? Não, na cidade CAPS, de Fortaleza. Né? No caso da questão dos equipamentos do CAPS? Não, existe uma relação entre o número de habitantes e a necessidade de ter uma unidade de CAPS para atender a cada, por exemplo, 100.000 pessoas. Existem as normativas, né, da lei do SUS e também da NOB-RH do SUS, né, como também existe da assistência da mesma coisa. E lá eles estipulam a quantidade necessária para cada população, certo? Aí, assim, os municípios têm que cumprir. Muitas vezes não cumprem, né? Mas existem as normativas, que é a NOB-RH SUS e também a própria legislação do SUS. Quando a gente está falando, então, da ocupação de cargos, né, de assistente social em unidades de saúde pública, a gente está falando também um pouco sobre essa lei 13.935 de 2019, que estabelece a obrigatoriedade, né, da atuação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas de educação básica aqui em Fortaleza. Como é que vocês estão recebendo, né, essa legislação enquanto profissionais de saúde, mas também enquanto dirigentes da atividade, né, da categoria profissional? A inclusão da assistente social psicólogo é mais que necessária nas escolas, né, básica também. Eu creio que também nas escolas também do Estado deveria ter. Mas assim, falando da educação básica, né, do município de Fortaleza... Por que na opinião de vocês... Não houve avanço. É necessária essa inclusão, né, do assistente social dentro desse ambiente educacional? Porque assim, o ambiente educacional ele é um ambiente que existe, né, as questões sociais, né, existe também nas escolas. Né? No sistema capitalista, a gente sabe que a questão social ela permeia tudo, né? Então, é importante esses profissionais, né, para além da educação. Claro que a gente sabe que os professores são importantes, né? Todo o RH da escola é importante, mas também a assistente social, a psicóloga, ela são profissionais que precisam estar inclusos na escola. E também, assim, falando em Fortaleza, ainda não existe assim ainda não teve um avanço, né?
nessa questão da lei. A lei ela foi aprovada, mas ela ainda precisa ser regulamentada, é isso? Isso. Precisa ser regulamentada por uma lei municipal, né, para instituir os cargos de assistente social e psicólogo, e também que se faça valer, né, o que está na lei, da inclusão delas, desses profissionais. Na rede de educação básica, né, nas escolas públicas, é extremamente necessário a inserção de assistentes sociais e psicólogos, porque nós vamos trabalhar exatamente com as situações de vulnerabilidade e risco social cada vez mais presentes no ambiente escolar. Nós temos vários adolescentes, várias crianças que muitas vezes deixam de frequentar o ambiente escolar, quer seja por uma situação de violação de direitos, violência doméstica, violência intrafamiliar, né? E aí eu estou falando da violência doméstica em suas várias modalidades, violência física, psicológica, sexual. Então, é necessário que o profissional acompanhe essas crianças, esses adolescentes que estão na educação e existe a obrigatoriedade da própria escola notificar situações de violência e de violação de direitos. Então, quem notifica essas situações, produz o relatório, encaminha para toda a rede socioassistencial, é exatamente o assistente social. Então, não ter o assistente social é uma lacuna extremamente séria, né? Porque nós temos essa obrigatoriedade. Uma criança, um adolescente, muitas vezes chega no ambiente escolar, na sala de aula, se direciona ao profissional e diz que sofreu violência, né, que sofreu, inclusive, violência sexual. E este profissional, enquanto professor, ele não tem, muitas vezes, a competência, não tem para estar, então tem que encaminhar aquele adolescente. Não é formado para isso. Né? Ele tem toda uma competência para ministrar aula, né? Para competência pedagógica, mas a competência mesmo de encaminhar essa criança, esse adolescente, de verificar junto à família, de fazer uma visita domiciliar, né? De prevenir que outras situações ocorram, e aí cada vez mais situações de violência, o domínio, né, das facções nos ambientes escolares, né, cada vez mais ameaças, crianças, adolescentes que são ameaçados por facções criminosas, e não só aquela criança e aquele adolescente é afetado, como toda a família e todo o entorno comunitário. Então, é extremamente necessário que haja a implementação da lei, porque já existe a obrigatoriedade, mas não há a implementação da lei. Não foi implementado ainda porque falta uma vontade política. Não, vontade política. No dia 23 de maio houve uma audiência pública puxada pela vereadora Adriana Jerônimo, e nessa audiência participaram várias instituições, né, várias entidades, e foi encaminhado, né, a criação de um GT interinstitucional que vai ver essa situação de Fortaleza para poder encaminhar, né, essa lei. Também foi instituído um selo, em que o selo seria para premiar as escolas, né? Estimular as escolas que tenham assistente social e psicólogo. Legal. Agora vamos tentar entrar um pouco na seara da própria luta, né, da assistente social. A gente queria saber como que está essa vontade, né, do assistente social ver uma regulamentação também na questão das 30 horas. Nós lançamos, né, em 2024 a Frente Parlamentar Mista pela Valorização do Serviço Social, né? Aqui no estado do Ceará? Foi lançada em Brasília, nessa frente nacional, né? Essa Frente Parlamentar Mista pela Valorização do Serviço Social, e nós temos várias motes para a gente estar lutando, e um deles é a questão da implementação mesmo das 30 horas. A 30 horas é uma lei federal, né, que garante que o assistente social trabalhe 30 horas sem redução salarial, mas infelizmente ainda existem, né, locais, ambientes socioocupacionais que inclusive mudam a nomenclatura de assistente social para orientador, agente social, que é exatamente analista, para burlar
a lei, para que coloca 40 horas, a pessoa, ao ser efetivada no concurso público, vai exercer todas as atribuições e competências da assistente social, mas apenas muda a nomenclatura para não cumprir as 30 horas. Então, o Sindicato dos Assistentes Sociais, a gente tem notificado, inclusive concursos públicos, né, que saem o edital para assistente social, ou até mesmo mudando a nomenclatura, e vem 40 horas. Da atividade é de assistente social, mas eles colocam lá um nomezinho. Isso, genérico, cargos genéricos, que é para que não haja o cumprimento das 30 horas. Inclusive, então, nós no temos estado, notificado. Né? No estado, na IMA, tem. Tem. Nós temos notificado, temos feito essa incidência para que realmente, inclusive, vários editais de concurso público, após a notificação do jurídico do SASEC, fazem a retificação e colocam realmente 30 horas. Sim. Além disso, nós temos também a luta, né, pela implementação do piso salarial dos e das assistentes sociais, para que haja uma remuneração digna, né? Lutamos também pelas condições de trabalho para o efetivo exercício profissional. E agora no mês, né, do assistente social, em maio, nós lançamos em parceria com a UES um curso para nossos filiados sobre orçamento público, participação, né, com o professor Evilásio Salvador. E assim, nós estamos juntamente com os demais sindicatos, FECEPFOR, Sindiforte, né, em várias frentes, pela valorização do servidor, da servidora, pela questão da implementação do plano de cargos, carreiras e salários, pela implementação dos reajustes salariais, cumprindo a data base, né? Inclusive, esse ano nós tivemos um reajuste salarial ínfimo, e além de ser ínfimo, ainda não pagou o retroativo à data base, que é 1º de janeiro, então isso representa um retrocesso, e nós estamos em várias frentes de luta pela valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras, não só dos assistentes sociais, mas de todos os trabalhadores e trabalhadoras. A gente teve no dia 15 de maio, né, uma homenagem da própria entidade, né, à sua base. Né? Sim. E eu queria muito ouvir de vocês o que é ser assistente social em 2025, né, século XXI, diante de tantos desafios que essa etapa, né, do capitalismo nos coloca como um enfrentamento, inclusive, para que a gente tenha trabalho decente, para que a gente tenha qualidade de vida, o que a profissional da assistência social pode fazer nesse sentido. A assistência social ela tem que trabalhar tanto pelo usuário, como também lutar pelas conquistas e também lutar pelo usuário e também por ela, porque ela também está inserida na divisão sociotécnica do trabalho, né? Então, ela, além de ser trabalhadora, ela também tem que lutar pelo seu usuário, né? Pela melhoria das políticas públicas, ela também tem que estar inserida em conselhos, tem que estar inserida também em assembleias e também em conferências, né? Também inserida na gestão. Então, pelo projeto ético-político dela, ela luta tanto pelo usuário como também pela sua própria categoria. Então, ela é uma profissional que está sempre naquela gangorra entre o sistema capitalista e o atendimento ao usuário, e também as suas próprias conquistas e lutas, né? Então, sempre está nessa gangorra, mas é uma profissão que é muito gratificante, porque ela realmente, como ela vê tudo, né? Ela tem uma visão muito ampla, ela consegue quando ela consegue inserir o usuário na política social, na política pública, e realmente acontece, né, uma melhoria na sua vida, então é uma gratificação enorme, né? Então ela sempre está nessa gangorra de lutas e conquistas, né? Naima, você gostaria de complementar? Sim, então assim, o assistente social é como se ele tivesse nessa contramão, né? Porque o sistema capitalista, ele é um sistema desigual, é um sistema onde existe apenas o retraimento dos direitos,
das conquistas, e o serviço social ele luta para que haja essa implementação tanto das políticas públicas, ampliação dessas políticas e garantia de direitos em um Estado que cada vez mais prima, né, pelo capitalismo, pela desigualdade social, pela falta de investimento nas políticas públicas, né? A gente tem que lutar para que haja um investimento em todas as políticas, saúde, educação, assistência, previdência, e todos os dias nós estamos nessa batalha. Quando eu mais particularmente estou inserida no ambiente da saúde, né? Sou profissional da saúde, a gente vê que o SUS ele foi um grande avanço, né, pela questão de ser um sistema universal, gratuito, de qualidade, mas que muitas vezes um paciente ele fica durante meses aguardando uma cirurgia, né? E aí você tem que judicializar, muitas vezes a gente tem que orientar aquele usuário a judicializar o que é direito dele. Né? Então, nós orientamos a procurar a Defensoria Pública, a judicializar, né? A questão cada vez mais, falta de recursos, falta de materiais para a realização de cirurgias, né? Falta de insumos, equipamentos básicos nos hospitais, nas unidades básicas de saúde. Então, assim, o assistente social ele é de fundamental importância para que esse usuário tenha acesso ao direito e para que ele também lute por seus direitos e pela garantia deles. A gente está chegando ao fim aqui, né, do nosso tempo do Sim de Mais Diálogo. Eu gostaria muito de agradecer a participação da Nailma Maia, da Dani Vidal, e gostaria também de abrir aqui para as considerações finais de vocês duas nesse espaço do Sim de Mais Diálogo, o Sim de Mais Forte, o nosso podcast do Sindiforte. Gostaria mais uma vez, né, de agradecer com imensa satisfação que aceitei esse convite para participar, né, do Sim de Mais Forte, dizer que é um espaço extremamente necessário para que haja essa divulgação das atividades, das nossas lutas cotidianas, e dizer que nós estamos junto ao servidor, na luta pela valorização do serviço público, serviço de qualidade, por um SUS realmente que atenda às necessidades da população e que todas as políticas realmente elas possam ser universais, possam garantir esses direitos, né, dos trabalhadores, e dizer que enquanto sindicalista, enquanto vice-presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais, a categoria ela só vai conseguir avançar se nós estivermos cada vez mais de mãos dadas, fortes e combativos. Só a luta muda a vida. Muito obrigada. Obrigado você, Nailma. Dani? Agradecer o espaço, né, de falar da minha categoria, né, e também assim convidar todos assim para as lutas, participarem das lutas, né, tanto do SASEC como do Sindiforte, e também se filiar, né, ao SASEC e Sindiforte para a gente poder fortalecer ainda mais nossos sindicatos. Né? Participando também de conferência, vai ter a conferência da assistência social agora nesse mês de julho. Importante a participação das assistentes sociais, dos psicólogos, porque aí a gente constrói políticas públicas com mais qualidade, né? E também a gente fica fiscalizando, né, as políticas, e também a gente pode também, lá nesse espaço das assembleias, também pode também contribuir com ideias, né? E isso seja levado ao governo federal. Então, convidar também para participar das lutas e também que se sindicalize, que se filie, que a gente está aqui para a gente lutar, e a gente só pode lutar e vencer juntos. Reforçando, Dani, só para a gente, né, fazer com que as pessoas que estão aqui acompanhando se sintam convidadas, quando vai ser e aonde vai ser e como faz para participar? Vocês podem ficar atentos aos links que vão ser disponibilizados no Instagram, no caso da assistência social, será no CMAS,
Fortaleza, Instagram do CMS Fortaleza, eles vão disponibilizar um link e lá você pode participar como convidado. Convidado não tem direito a voto, mas tem direito à voz, certo? Vai ser dia 11 e 12 de julho e vai ser na Assembleia Legislativa. Contamos com vocês para a gente poder reforçar ainda mais a base dessa entidade importante, né, para a sociedade cearense e fortalezense, que é o SOSEC. Obrigado, Nailma. Obrigado, Dani. A gente vai para um breve intervalo e já volta com Sind Mais Forte para vocês. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. É isso aí, pessoal. Estamos voltando do intervalo e agora a gente vai apresentar para vocês o Sind Mais Cultura, que hoje vai trazer uma experiência de permacultura, a Capora. Vamos lá? Olá, eu sou a Aldamira, diretora de comunicação do Sindforte. Olá, eu sou Augusto e nós estamos aqui na Capora, que é um projeto, uma estação urbana de permacultura. Vamos conhecer esse projeto? A Capora Bem Viver é uma estação de permacultura urbana e fica localizada em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. No local é possível o contato com a natureza e o compartilhamento de saberes sobre permacultura, saneamento ecológico, bioconstrução, agrofloresta e muito mais. Estamos aqui com a Eduarda de Lemos, que é uma das coordenadoras da Capora, que é uma estação urbana de permacultura. Eduarda, tudo bem? Por favor, explica para a gente o que é uma permacultura e como se dá o início do projeto aqui da Capora. A permacultura é a proposta da gente construir uma cultura permanente enquanto humanidade, da gente fazer os nossos assentamentos humanos e a sociedade de forma que a gente utilize bem os recursos, que a gente trabalhe em prol da regeneração e acompanhe os ciclos da natureza para produzir nossa comida, para cuidar do nosso saneamento, para fazer nossas construções, cuidar dos bichos. E o projeto aqui começou com a vontade de ter um terreno e um espaço que a gente pudesse ser guardião desse pedacinho de terra e implementar essa ideia. E esse espaço ser um espaço que as pessoas possam visitar e ver, às vezes, pela primeira vez, uma fossa ecológica, ver como é que eu posso fazer um saneamento das águas da pia, que não prejudique a saúde da natureza e a nossa saúde. Como é que a gente pode construir com materiais naturais, como era feito antigamente com material local. Como é que a gente pode se integrar às plantas e à natureza que já existe no local, como é que a gente pode alimentar o solo, como é que a gente pode produzir de uma forma mais sustentável. Nós estamos aqui vendo estudantes participando do projeto Mais Terra, Menos Tela. Gostaria que você falasse um pouco desse projeto. A nossa proposta é que a gente proporcione um momento, uma experiência vivencial, lúdica, para que eles saiam um pouco mais dessas telas viciantes e consigam experienciar outras coisas, observar a natureza, observar os bichos, observar as plantas e sentir mais essa coisa da terra, né? E esse sentimento mesmo da gente ser natureza, da gente estar integrado, porque a tela tira a gente desse local e enche a gente de informação e deixa a gente
perturbado e às vezes a gente perdeu esse sentimento da calmaria. E a proposta do Menos Tela Mais Terra é justamente trazer um pouco mais de terra para ver se dá uma equilibrada nessa tela. E aí esse projeto ele é apoiado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc, que é um edital da Secretaria de Cultura daqui do município de Pacatuba. Então a gente vê a importância também das políticas públicas e do financiamento dessas políticas, aqui no caso da de cultura, para proporcionar momentos como esse para os estudantes. Para saber mais sobre a Caapora, inclusive como programar uma visita, acesse o perfil @Caapora Bem Viver no Instagram. Esperamos que tenham gostado e até o nosso próximo Sind Mais Cultura. E aí, gostaram da experiência? Ela é fantástica. Ainda bem que a gente tem um produtor como o Haroldo Barbosa para trazer para vocês esse tipo de informação, uma informação diferenciada. E assim a gente vai encerrando o nosso Sind Mais Forte de hoje. Um abraço e até daqui a 15 dias com mais Sind Mais Forte para você. Tchau, tchau, pessoal! Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.